Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa 10ª aula de estudo a respeito do pensar em Heidegger. Nós estamos lendo e comentando o texto O que quer dizer pensar, de Ensaios e Conferências. Na 9ª aula passada, nós lemos o que está na página 115 do texto da tradução em português da editora Vozes. Esse texto falava a respeito do relacionamento entre pensamento e ciência. Nós vimos a elucidação daquela proposição que Heidegger nos apresenta de que a ciência não pensa. E nós vimos que não se trata de uma censura, não se trata de apontar uma deficiência na ciência, mas se trata de nos fazer perceber que o pensar, no sentido do pensamento dos pensadores, não é constitutivo da ciência. A ciência é produção de conhecimento objetivo, e o pensamento na ciência é cálculo. Não se trata de um pensamento do sentido, de um pensamento que questiona o sentido de ser. Então, o questionamento do ser, da essência, por exemplo, da própria ciência, não pode ser respondido por ela própria. Como também o questionamento a respeito da essência daquilo que a ciência estuda não pode ser respondido por ela própria. Quando se pergunta pela essência de uma ciência, ou pela essência daquilo que é o objeto de uma ciência, nós já estamos em outro tipo de pensamento que não é mais o do conhecimento científico, o pensamento do cálculo, o pensamento científico técnico. Bom, vamos retomar a leitura desse 19º parágrafo, que está na página 115, a partir do ponto em que nós paramos. No meio do parágrafo, diz assim: a relação entre pensamento e ciência só se mostra autêntica e frutífera quando se torna visível o abismo que há entre as ciências e o pensamento. Na verdade, quando este abismo se revela intransponível. Das ciências para o pensamento não há nenhuma ponte, mas somente salto. Este não nos leva somente para um outro lado, mas para uma região inteiramente outra. O que se abre com este âmbito é algo que jamais se deixa demonstrar, caso demonstrar signifique, desde pressuposições adequadas, derivar proposições sobre um estado de coisas através de uma cadeia de conclusões. Quem quer ainda demonstrar e ter provado algo que somente se revela à medida que aparece a partir de si mesmo, e nisso que ao mesmo tempo se recolhe, este de modo algum julga segundo um critério mais elevado e mais rigoroso do saber. Ele pura e simplesmente calcula, de acordo com uma medida, na verdade, inadequada. O que somente se anuncia aparecendo no seu próprio recolher-se, a isso correspondemos à medida que para isso acenamos, e assim nós mesmos nos orientamos nisso que se mostra, em deixando-o aparecer no seu próprio desencobrimento. Este mostrar-se simples é um traço fundamental do pensamento, o caminho para aquilo que desde sempre e para sempre dá ao homem o que pensar. Toda e qualquer coisa se deixa demonstrar, isto é, derivar a partir de pressuposições adequadas. Poucas coisas, porém, e estas ainda raramente, deixam-se mostrar, isto é, num aceno, liberar para
um encontro. Bom, primeiramente, vamos refletir a respeito desta afirmação de Heidegger, de que não há ponte entre o pensar, isto é, o pensamento dos pensadores, o pensamento reflexivo da filosofia, e as ciências, o conhecimento funcional objetivo, o cálculo de operações que tem a ver e que lida com o campo da objetividade. Então, Heidegger diz que a relação entre ciência e pensamento ela só é autêntica e frutuosa quando fica visível o abismo entre ambos. A palavra alemã usada por Heidegger aqui, que está traduzida por abismo corretamente, não é a palavra Abgrund, que também traduzimos por abismo. Abgrund significa o abismo enquanto um retraimento do fundo, do fundamento, né? Ou que recusa fundo ou fundamento. Isso significa Abgrund. É uma palavra bem usada por Heidegger em seus textos. Mas aqui ele não está usando essa palavra Abgrund, ele está usando a palavra Kluft, que também significa abismo. Mas abismo aqui no sentido de precipício, né? Isto é, entre a ciência e o pensamento reflexivo da filosofia há um precipício. E Heidegger diz que esse precipício precisa se tornar visível, e somente depois que ele se torna visível é que fica frutuosa e autêntica uma relação entre a ciência e o pensamento. Então não se trata de o pensamento filosófico imitar o conhecimento científico, né? Também não se trata do conhecimento científico pretender oferecer e alcançar mais do que ele pode pretender e alcançar, isto é, do que um conhecimento objetivo, funcional, né? O conhecimento científico não pode oferecer aquilo que somente o pensar essencial, o pensar reflexivo filosófico pode oferecer, né? A questão do ser, a questão da essência, a questão que se interroga a respeito da realidade como tal e como um todo, a respeito da vida, do sentido de ser, essa reflexão a ciência ela não pode oferecer, né? Quando ela quer oferecer mais do que uma possibilidade de conquista, de domínio objetivo do real, a ciência ela acaba se tornando uma ideologia cientificista, né? Materialismo, fisicismo, biologismo, psicologismo, historicismo, sociologismo, todos esses ismos decorrem de uma extrapolação, né? Nesse sentido, quando se pretende do conhecimento científico mais do que ele pode oferecer. O conhecimento científico não pode oferecer nem questões e nem respostas de sentido, tá? A verdade do sentido, ou o sentido da verdade, não pode ser respondido com conhecimento científico, né? Então, o conhecimento científico precisa se restringir, de certa maneira, ao que ele pode realmente. O que ele pode realmente é oferecer uma determinada conquista e domínio objetivos do real. Da mesma maneira, seria um engano e um engodo para a filosofia querer imitar as ciências positivas, querer
se tornar produção de conhecimento objetivo, conhecimento ôntico, positivo, objetivo. Isso não é da índole da filosofia. Seria ainda uma restrição da filosofia se ela se contentasse em ser apenas teoria do conhecimento ou discussão epistemológica, né? A filosofia ela se reduziria e muito se ela se tornar simplesmente uma serva das ciências positivas objetivas, né? Então, o relacionamento entre ciência e pensamento ele se torna autêntico e frutuoso quando este precipício entre ciência e pensamento se abre, se torna visível e se mostra como intransponível, né? Isto é, não se pode construir uma ponte por sobre este precipício, né? Heidegger diz: não há nenhuma ponte, só pode haver um salto, né? E este salto, diz Heidegger, entre a ciência e o pensamento, da ciência para o pensamento, não é, ou do pensamento para a ciência, não é somente um salto que leva para uma outra margem, tá, desse precipício. É um salto que conduz para uma outra paisagem, né, para uma outra região, uma região inteiramente diversa, neste salto da ciência para o pensamento, né? Isto é, do conhecimento ôntico, positivo, objetivo, funcional, para o pensamento que sonda, interroga, questiona o sentido de ser, né? Então, ele diz logo em seguida: o que se abre com este âmbito é algo que jamais se deixa demonstrar, caso demonstrar signifique, desde pressuposições adequadas, derivar proposições sobre um estado de coisas através de uma cadeia de conclusões, né? Então, o lugar, a paisagem, a região, a localidade do pensamento é inteiramente diversa da localidade da ciência, né? O que se abre com este salto para esta localidade do pensamento nunca se deixa provar, nunca se deixa demonstrar. Heidegger usa aqui o verbo beweisen. A palavra usada por Heidegger, traduzida então como demonstrar, ou poderíamos traduzir também por provar, é o verbo beweisen, né? Em alemão nós temos vários verbos que se formam com weisen, como anweisen, ausweisen, aufweisen, beweisen, etc. Verweisen, né? Temos vários verbos. Weisen quer dizer tornar conhecido, né? Fazer saber, tornar ciente, fazer ciente alguém de alguma coisa. Isso que quer dizer o verbo weisen, né? Desde o século XVI, na língua alemã. E beweisen nós poderíamos traduzir por demonstrar ou provar, quer dizer tornar ciente alguma coisa como correta, como verdadeira, né? Mostrar nesse sentido, né? De provar, demonstrar, né? Heidegger aqui
porém está usando num termo num significado bem preciso, beweisen, né? Ele diz desde pressuposições adequadas, derivar proposições sobre um estado de coisas através de uma cadeia de conclusões, né? Então, temos aqui uma derivação, uma dedução, uma inferência, tá? No provar, no demonstrar, né? Então, depende das pressuposições serem adequadas, né? E de essas inferências, deduções, derivações, né? Sejam procedidas de uma maneira correta, né? Então, nós teríamos aí uma cadeia de conclusões, né? Então, isso que significaria ali demonstrar, né? Ou provar, né? Bem, Heidegger diz assim: quem quer ainda demonstrar e ter provado algo que somente se revela à medida que aparece a partir de si mesmo, e nisso que ao mesmo tempo se recolhe, este de modo algum julga segundo um critério mais elevado e mais rigoroso de saber. Ele pura e simplesmente calcula de acordo com uma medida, na verdade, inadequada. Bom, então nós temos aqui uma situação em que não se pode derivar, né? Porque aquilo que está em jogo não é derivado de nada, né? Aquilo que é primordial, aquilo que é simples e essencial, aquilo que está posto a princípio, por princípio, antes de tudo, isto não pode ser demonstrado, né? Não se pode pedir demonstração de tudo, diz Aristóteles na Metafísica. É uma apaideusia, isto é uma falta de educação ou de formação do pensamento, pedir demonstração, pedir prova de tudo. Porque justamente aquilo que é mais fundamental em tudo, isto não pode ser provado, isso não pode ser demonstrado, né? Isto acaba muitas vezes sendo pressuposto para outras demonstrações e provas, mas ele mesmo não pode ser demonstrado ou provado, né? Ele pode ser admitido, aceito na sua evidência, né? Ou na sua autoevidência, mas não pode ser provado, demonstrado. O que Heidegger está querendo dizer é que aquele que pretende provar aquilo que não se deixa provar, mas que se deixa ver, que se mostra a si mesmo, desde si mesmo, ele não está pensando, ele está apenas calculando e calculando com uma medida inadequada, né? Então, ele não está seguindo o rigor do saber, porque ele está calculando com uma medida inadequada ao querer provar aquilo que não se deixa provar. Mas o fato que algo não se deixa provar, que algo não se deixa deduzir ou inferir, isso não significa que ele não seja evidente, pois aquilo que é mais claro, aquilo que é mais evidente, e o é de uma maneira mais primordial e simples, isto se mostra, mas isso não se deixa demonstrar, isso não se deixa provar, né?
Então, Heidegger diz: o que somente se anuncia aparecendo no seu próprio recolher-se, a isso correspondemos, à medida que para isso acenamos, e assim nós mesmos nos orientamos nisso que se mostra, em deixando-o aparecer no seu próprio desencobrimento. Então, Heidegger usa aqui o verbo hinweisen, né? Hinweisen. Hinweisen é remeter alguém para alguma coisa, é chamar a atenção, chamar à mente de alguém alguma coisa, é acenar, indicar alguma coisa, acenar para alguma coisa. Então, se nós não podemos beweisen, se nós não podemos provar, demonstrar, nós podemos hinweisen, isto é, nós podemos chamar à mente, chamar a atenção para aquela coisa, digamos, simples, primordial, que não se deixa provar, mas que se mostra a si mesmo. Se mostra, se anuncia, né? Se dá a conhecer, se torna noto, né? Mas na medida em que aparece, brilha, num esconder-se, num sich verbergen, num ocultar-se. Então, a isso nós podemos chamar de um ocultamento essencial. O ocultamento que não é uma dissimulação, uma deturpação, que não é uma obstrução ou um vedamento de acesso ao fenômeno. Trata-se de um encobrimento, de um encobrir-se, que é próprio do mistério. Tá? O mistério é aquilo que se dá a conhecer, se anuncia, se comunica, se torna noto ou nos deixa cientes, aparecendo no modo de um encobrir-se. Então, pensar, quando está em jogo algo simples, primordial, que tem o caráter de mistério, pensar é corresponder a esta doação, a esta comunicação ou anúncio disto, que, no entanto, se oculta, se encobre. Né? Então, pensamento como correspondência. Né? O ser em seu mistério silencia-se e sua palavra tem este caráter de uma ressonância, repercussão desse silêncio, por assim dizer. Então, pensar o mistério de ser quer dizer corresponder à palavra do ser. Responder no sentido de corresponder à palavra do ser, ao seu silenciamento, a essa ambiguidade do mistério que se dá a conhecer na medida em que ele se oculta, na medida em que ele se encobre. Então, nós não podemos provar, né, o mistério de ser. Nós podemos acenar para ele, hinweisen. Né? Nós podemos nos orientar, nós podemos a nós mesmos nos orientar. Aqui o Heidegger usa o verbo anweisen. O verbo anweisen pode significar ensinar, instruir, mas também encarregar, por exemplo, encarregar alguém de alguma coisa. Pode significar também indicar
alguma coisa, né? Então, nós podemos corresponder ao mistério de ser, né? Podemos acenar para ele, chamar a atenção para o seu aparecer, que se dá ao mesmo tempo como um ocultar-se, é o aparecimento de uma ocultação, né? E nós podemos acenar para isto e podemos nos encarregar de deixar aparecer isso que se mostra, mas que se mostra na sua própria, no seu próprio desencobrimento. Então, a linguagem tem esta incumbência, está encarregada de deixar e fazer aparecer no seu próprio desencobrimento isto que é simples, primordial, e que, por ser simples e primordial, não se deixa derivar, não se deixa deduzir, não se deixa inferir, né? Não se deixa provar ou demonstrar. Então Heidegger diz, este mostrar-se simples é um traço fundamental do pensamento, né? Este mostrar simples, esse tornar ciente simples, é um traço fundamental do pensamento. E Heidegger completa: o caminho para aquilo que desde sempre, para sempre, dá ao homem o que pensar, né? E é isso que está em questão neste texto desde o início. O que dá ao homem a pensar, né? Aqui diz: o que dá ao homem a pensar é isto que aparece, mas aparece e se desencobre num movimento de auto-ocultação, num movimento de auto-encobrimento, né? Isto que se dá a pensar. Então, o pensamento, o traço fundamental do pensamento é este mostrar simples, né? Este chamar a atenção, chamar à mente o fenômeno, acenar para essa doação simples e primordial. Heidegger diz: toda e qualquer coisa se deixa demonstrar, provar, isto é, derivar a partir de pressuposições adequadas. Poucas coisas, porém, e estas ainda raramente, deixam-se mostrar, isto é, num aceno, liberar para um encontro. Então, ele diz: tudo, qualquer coisa se deixa provar, isto é, se deixa deduzir, se deixa derivar, né? As coisas que nos são primeiras, mais próximas para nossas considerações, né? Mas aquelas coisas mais simples, essenciais, primordiais, né? Estas coisas, elas só muito raramente elas se deixam mostrar, né? Mostrar significa, num aceno, liberar para um encontro. Em vez da palavra encontro, aqui aparece a palavra Ankunft, de ankommen, que é chegar, advir, né? Isto é, mostrar significa, através de um aceno, de uma indicação, de uma alusão, franquear para uma chegada, franquear, abrir caminho para uma chegada, para um advento, né? Então, este Weisen, né,
Esse tornar ciente é que é próprio do pensamento, não o beweisen, né? O provar, mas o hinweisen, isto é, o acenar, o aludir, né? O liberar alguma coisa para a sua chegada, para o seu advento, para o seu mostrar-se, né? Então Heidegger diz, poucas coisas se deixam mostrar assim. E estas poucas coisas que se deixam mostrar assim, só raramente elas se deixam mostrar. Então, o pensamento é algo bastante difícil, né? E é algo que é raro, o pensamento. Bom, nós vamos passar agora para um outro parágrafo, o 20º parágrafo do texto. Com isso, vamos virar a página da página 115 para a página 116. Na penúltima linha da página 115, nós lemos o seguinte: o que mais cabe pensar cuidadosamente em nosso tempo, que tanto nos dá a pensar, revela-se no fato de ainda não pensarmos. Ainda não pensamos, porque o que cabe realmente pensar se desvia do homem, e não porque o homem não se envia de maneira suficiente a isto que cabe pensar. O que cabe pensar desvia-se do homem. O que cabe pensar retrai-se para o homem à medida que dele se retira. O que se retira, porém, sempre já se nos mostrou. O que se retrai no modo de um retirar-se não desaparece. Como então saber o mínimo que seja a respeito disso que assim se retrai? Como se quer nomeá-lo? O que se retrai recusa o encontro. Retrair-se não é, porém, um nada. Retração é aqui retirada, e enquanto tal, acontecimento. O que se retrai pode concernir ao homem de maneira mais essencial e reivindicá-lo de modo mais próprio do que algo que aí está e o atinge e o afeta. De bom grado, costuma-se tomar o que nos afeta através do real como que constitui a realidade do real. Mas o ser afetado através do real pode justamente bloquear o homem em relação a isso que lhe concerne certamente de uma maneira enigmática, segundo a qual o concernir dele se desvia à medida que se retrai. Por isso, a retração, o retrair-se do que cabe pensar, poderia agora, como acontecimento, ser mais presente do que tudo quanto é mais atual. Vamos então refletir sobre este outro parágrafo do texto. Começa com o refrão, o estribilho, né? Esta sentença que está retornando sempre de novo no texto, que diz o seguinte: o que mais cabe pensar cuidadosamente em nosso tempo, que tanto nos dá a pensar, revela-se no fato de ainda não pensarmos, né? Digamos assim, o que é mais preocupante para o pensamento em nosso tempo, que nos dá tanta preocupação, se mostra nisto, que nós ainda não pensamos. Vivemos num tempo de muitas e grandes preocupações. É um tempo que nos dá muito a pensar no sentido que nos preocupa muito, que nos inspira muito cuidado, que nos reivindica de múltiplos modos, que nos pressiona de muitos modos, né? Mas Heidegger diz, nesse tempo que tanto nos preocupa, que tanto nos chama
ao cuidado, né? Neste tempo que inspira cuidados, né? O que nós precisamos pensar mais cuidadosamente se mostra nisto, que nós ainda não pensamos. Então, neste ainda não pensar, se mostra o a se pensar. Nesse ainda não pensar, se revela o pensável, aquilo que, de um modo mais primordial e essencial, concerne ao próprio pensamento. Nós já vimos que Heidegger não está censurando a falta de reflexão, a falta de meditação, a falta de consideração de nosso tempo. Heidegger está apontando para algo mais fundamental, né? Então, ele diz o seguinte, no início da página 116. Ainda não pensamos, porque o que cabe realmente pensar se desvia do homem, e não porque o homem não se envia de maneira suficiente a isto que cabe pensar. Aqui nós temos o uso do verbo wenden por Heidegger em duas formas, como abwenden e zuwenden. Wenden quer dizer virar. Abwenden é virar as costas para, abandonar e assim também desviar-se de, né? E depois o verbo zuwenden é o contrário, é virar para alguém no sentido de dirigir-se a alguém, no sentido de doar-se, de entregar-se a alguém, né? Isso é zuwenden. Então Heidegger diz assim, ainda não pensamos, porque o que cabe realmente pensar, das zu denkende, né? Aquilo que é o pensável, aquilo que é tarefa do pensamento, a coisa do pensamento, né? Se desvia do homem, né? Ele vira as costas para o homem, né? Ele abandona o homem a si mesmo, por assim dizer. E não porque o homem não se envia, não porque o homem não se dirige a ele, não vira para ele numa doação, numa entrega, de uma maneira suficiente. Então, aqui começa a ficar enigmático esse desvio daquilo que é a coisa ou a tarefa do pensamento, que cabe realmente pensar. Qual o significado desse desvio, dessa virada que, de certa maneira, se recusa, não é? E que abandona o homem a ele mesmo. Né? Heidegger volta a dizer, o que cabe pensar desvia-se do homem. Né? Das zu Denkende wendet sich von Menschen ab. A coisa, a tarefa do pensamento vira as costas para o homem, se desvia do homem. Depois Heidegger diz, o que cabe pensar retrai-se para o homem à medida que dele se retira. Aqui Heidegger usa um verbo muito importante, entziehen. Né? Entzug é o nome. Né? Ele se retrai, o retraimento. Né? Ele se retrai na medida que dele se retira. Né? Se retira do homem. O verbo que está sendo traduzido aqui por retirar-se é o verbo forenthalten.
Vorenthalten significa deter-se, reter-se, né? Isto é, isto que é a tarefa ou a coisa do pensamento, isso que concerne de modo simples, primordial, essencial ao pensamento, ele se retrai na medida em que ele se retém, em que ele se detém. Lembremos o verbo grego epecho, de onde vem a palavra epoqué, de onde vem a palavra portuguesa época, né? Epoqué, época, quer dizer uma detenção, uma retenção, né? Toda época envia possibilidades de ser, mas neste envio de possibilidades de ser, e por conseguinte de agir e de operar, acontece também uma retenção, uma detenção, né, daquilo que envia. Então, o ser nos envia possibilidades de ser e, por conseguinte, de agir e de operar, mas ele mesmo se detém, ele mesmo se contém, se retém, né? Logo depois, o texto diz: o que se retira, isto é, isso que se detém, porém, sempre já se nos mostrou. Aqui temos outro verbo, é o verbo vorhalten. Vorhalten significa pôr na frente, significa manter-se na frente, mostrar-se, por conseguinte. Então, isto que se detém, ele já se nos apresentou, já se nos mostrou, né? Já se pôs à frente para nós. E Heidegger logo em seguida diz: o que se retrai no modo de um retirar-se não desaparece. Né? Então, nós estamos entre um jogo de mostrar-se, apresentar-se e deter-se, reter-se, entre neste jogo híbrido, ambíguo, digamos assim, né? Poderíamos dizer, é como quando uma criança está aprendendo a andar, os pais ficam à frente da criança para que a criança dê seus passos. Mas quando a criança dá os seus passos, os pais se afastam, eles se retêm, se retiram, né, para que a criança possa dar novos passos, né? Ou, digamos assim, no amor, no fazer a corte, né? No jogo do amor também, muitas vezes há este jogo ambíguo, digamos assim, de dar-se, mostrar-se, né? E ao mesmo tempo de deter-se, de retrair-se, retirar-se, né? Bom, então Heidegger diz: em todo caso, não se trata de um desaparecimento, que isso que nos faz pensar desaparece. Não se trata disso, né? E aí vem algumas perguntas novamente, algumas objeções. Como então saber o mínimo que seja a respeito disso que assim se retrai? Como se quer nomeá-lo? Né? Porque se o pensador está falando disso, é porque é possível nomear, é porque é possível saber minimamente a respeito disso que se detém, disso que se retrai, né? Heidegger diz: o que se retrai recusa o encontro. Was sich entzieht, versagt die Ankunft. Né? O que se retrai recusa a chegada,
recusa o advento. Depois, aqui a palavra Ankunft, né? Eu prefiro advento, chegada, do que a palavra encontro, né? E logo em seguida ele diz, retrair-se não é, porém, um nada. Entzug, né? Esse das sich entziehen, o retrair-se, ist nicht nichts. O se retrair não é nada. Não é uma nulidade. Né? E aí ele diz, retração, retraimento, poderíamos também traduzir. Entzug é aqui retirada, e enquanto tal, acontecimento. Então, retraimento é aqui um mostrar-se. Né? Temos o mostrar-se de uma subtração, de um retraimento. Um Vorenthalt. Enquanto tal, o retraimento, a retração, é um Ereignis, um acontecimento, um evento. Bom, Heidegger usa aqui uma palavra que é a palavra mais importante do seu pensamento depois dos anos 30. Esta palavra é a palavra Ereignis. Nós traduzimos por acontecimento, evento. Em português, a palavra evento, eventus, vem de evenire, que quer dizer vir para fora, mostrar-se. Né? Então, não me parece de todo ruim a tradução de Ereignis por evento. Né? Porém, me parece desviante a trazer a palavra, na tradução da palavra Ereignis, a noção de próprio, eigenen. Né? Em si, a palavra Ereignis não tem a ver com próprio, propriedade, apropriação, apropriativo. Em si, a palavra Ereignis não traz isso. Né? O verbo ereignen, né? Ele, em sua forma mais antiga, até o século XVIII, era ereignen. Havia também formas paralelas, como eroigen. Né? Eroigen, que se transformou em ereignen, queria dizer mostrar, colocar alguma coisa diante dos olhos. Né? Os olhos, em alemão, Augen. Né? Então, na palavra Ereignis, tem a palavra olho, tem a palavra mira. Né? Quer dizer, tem a palavra olho. Né? Ereignen não é tanto o acontecer, quanto o mostrar-se, o colocar diante dos olhos, né? O tornar-se visível de alguma coisa, o mostrar-se de alguma coisa. O sentido de acontecer ou de acontecimento, no caso do nome, ou de evento, no caso do nome, é um sentido derivado. Né? Então, mas, do ponto de vista etimológico, Ereignis não tem a ver com eigenen. Né? Porque esse ai de Ereignis, ou eigenen, era oi, né? Antigamente, antes do século XVIII. Né? Ereignis, então, passou a ser a forma desde o século XVIII. Antes era eroignum, né? Quer dizer, mostrar-se. Bem, então Heidegger diz, né? O retraimento é aqui deter-se, e enquanto tal Ereignis. Isto é, uma mostração, um acontecimento, um evento, que é uma mostração
originária. É por isso que ele começa dizendo: aquilo que mais cabe pensar cuidadosamente se mostra, né? Se mostra em nosso tempo, que tanto nos dá a pensar, que tanto nos preocupa, se mostra nisso, que nós ainda não pensamos. Bom, nós vamos deixar para a próxima aula a explicitação do final desse parágrafo, quando Heidegger diz que aquilo que se retrai, aquilo que se detém, aquilo que se reserva, né? O retraimento pode nos concernir, pode nos tocar de uma maneira mais profunda do que aquilo que está se dando diante de nós como algo real e efetivo. Nós vamos deixar, porém, este comentário para a próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e até a próxima.